Você sabe o que é uma seita? Seria a Igreja Adventista do Sétimo Dia uma seita? E o que isso significa à luz da Bíblia? São essas perguntas que nós vamos responder agora. Fique até o final. Para nós respondermos à pergunta, será que a Igreja Adventista é uma seita? Nós precisamos entender o que significa a palavra seita. Começando pelo significado real, nós podemos dizer que seita é opinião seguida por um grupo numeroso que se destaca de um corpo de doutrina principal. Grupo que segue uma doutrina que deriva ou diverge de uma religião. Grupo organizado que tem ideias ou causas em comum. Dentro do cristianismo, nós temos muitas denominações. Essas denominações possuem alguns pontos em comum. Por exemplo, a maioria das denominações cristãs guardam o domingo. Porém, há algumas igrejas, alguns grupos que são a minoria, e aqui eu gostaria de destacar a Igreja Adventista do Sétimo Dia, que crê que o sábado é o dia de guarda. Então, pelo fato da Igreja Adventista do Sétimo Dia crer que o sábado é o dia de guarda, diferente da maioria do pensamento cristão hoje, nós acabamos sendo considerados uma seita. É importante nós entendermos que a maioria das pessoas ou dos grupos que são chamados de seita, não são eles que dão este nome, mas na verdade é um nome utilizado pela maioria que pensa diferente e chama esse grupo de seita. Então esse é o sentido real da palavra. O problema não é nós sermos sectários no sentido de pensarmos diferente. O problema é que existe um sentido pejorativo da palavra e que é atribuído também à Igreja Adventista do Sétimo Dia. Segundo o Dr. Alberto Tim, o termo seita é geralmente um rótulo apologético e pejorativo usado por líderes religiosos com um mecanismo de autodefesa destinado a inibir as pessoas de se relacionarem com pretensos hereges. Então, por nós pensarmos de forma diferente, eles utilizam de falácias, de mentiras, dizendo que nós pregamos heresias, pregamos coisas que são antibíblicas e nos acusam de várias coisas que não tem nada a ver com a nossa identidade adventista, que nada tem a ver com a nossa história e muito menos com o corpo doutrinário da nossa igreja. Paulo também foi acusado de pertencer a uma seita. Atos capítulo 24, verso 14 diz assim: Reconheço, porém, que sou seguidor do caminho, que eles chamam de seita. Adoro o Deus de nossos antepassados e creio firmemente na lei judaica e em tudo o que está escrito nos profetas. Para que nós possamos analisar essas acusações feitas a Paulo, nós vamos responder 3 perguntas. As 3 perguntas são: por quem Paulo estava sendo acusado e perseguido? Por que Paulo estava sendo acusado e que caminho era esse e quais eram suas heresias? O capítulo 21 de Atos começa a descrever os últimos momentos do ministério de Paulo. Paulo já havia feito as suas viagens e agora ele estava a caminho de Jerusalém. Antes que Paulo chegasse em Jerusalém, ele parou e se hospedou na casa de Filipe, em Cesareia. Enquanto Paulo estava na casa de Filipe, eles receberam a visita de um profeta. Ele teve, então, uma mensagem para Paulo. A mensagem que Ágabo tinha para Paulo está descrito nos versos 10 e 11, que diz assim: Muitos dias depois, chegou da Judéia um profeta chamado Ágabo. Ele veio ao nosso encontro, tomou o cinto de Paulo e com ele amarrou os próprios pés e as mãos. Em seguida disse: O Espírito Santo declara: assim o dono deste cinto será amarrado pelos judeus em Jerusalém e entregue aos gentios. Aqui nós podemos já responder a primeira pergunta: quem estava perseguindo Paulo? A perseguição de Paulo estava sendo feita pelos judeus, que eram desta religião maior, a religião judaica, que Paulo havia se desligado para se unir ao cristianismo, que naquela época não se chamava cristianismo ainda.
Isso nós vamos descobrir nesta análise que nós estamos fazendo do capítulo 21 ao capítulo 24. Antes de nós prosseguirmos para os próximos versos, eu gostaria de tirar uma lição muito importante dos versos 9 a 11 do capítulo 21. Nestes versos nós podemos ver aqui o cumprimento da promessa que Jesus havia feito para os discípulos. Jesus prometeu que derramaria o Espírito Santo e Paulo também fala que o Espírito Santo daria dons à igreja para que o evangelho fosse pregado. Portanto, nós podemos perceber que tanto na vida de Ágapo, como também nas filhas de Filipe, o cumprimento desta promessa. Aqui nós percebemos que eles receberam dons espirituais, que entre eles também está o dom de profecia. Diferente dos nossos irmãos evangélicos calvinistas, nós cremos que os dons do Espírito serão dados à igreja até o tempo do fim. É por isso que nós adventistas cremos que Ellen White recebeu o dom de profecia e, portanto, nós a aceitamos como uma profetisa, uma mensageira do Senhor. Há também algumas igrejas que possuem muitos profetas e muitas pessoas que acreditam ter o dom de profecia. Entretanto, nós adventistas temos critérios para definir se uma pessoa recebeu o dom profético ou não. Esses pontos serão analisados mais à frente em um vídeo posterior. Depois de ouvirem a profecia, as pessoas que estavam ali presentes, os amigos de Paulo, se entristeceram, choraram e suplicaram que Paulo não fosse para Jerusalém, porque eles temiam que Jerusalém seria o fim do ministério de Paulo. A reação de Paulo foi completamente diferente. E isso se dá porque Paulo, ele não fazia as coisas da sua própria vontade. Ele não ia para os lugares quando desse vontade ou baseado naquilo que o seu coração diz. Na verdade, Paulo, ele era guiado pelo Espírito Santo e mandado por Cristo Jesus. Então, aquele que havia encontrado com Paulo no caminho de Damasco era o mesmo que guiava Paulo em cada um de seus passos, e era exatamente Jesus e o Espírito Santo que estava enviando Paulo para Jerusalém. Paulo declara o seguinte nos versos 12 e 13: Ao ouvir isso, nós e os irmãos dali suplicamos a Paulo que não fosse a Jerusalém. Ele, porém, disse: Por que todo esse choro? Assim vocês me partem o coração. Estou pronto não apenas para ser preso em Jerusalém, mas para morrer pelo Senhor Jesus. A primeira lição que nós aprendemos destes versos é que, como Paulo, nós precisamos ter convicção daquilo que nós cremos. Muitas vezes nós estamos dentro de uma denominação, dentro de uma igreja, e mal conhecemos as crenças e doutrinas que esta denominação que nós pertencemos crê e prega. Será que eu sou cristão ou adventista por escolha ou por convicção? A diferença entre essas duas realidades é que quando eu sou cristão ou adventista por convicção, não importa o que aconteça, não importa a perseguição, não importa se a minha vida esteja em risco, não importa se a mensagem que eu prego é impopular, o que importa é que a mensagem que eu prego, a mensagem que eu creio e no Deus que eu acredito, ele é suficiente para a minha vida. E isso era no caso de Paulo. Paulo não estava preocupado se ele ia morrer, se ele ia ser preso, se ele seria torturado. O que importava para Paulo era cumprir aquilo que Deus havia designado para ele fazer. Diferentemente, os cristãos que são cristãos por escolha, simplesmente porque nasceram em um lar adventista, ou porque os amigos fazem parte daquela igreja, ou porque você se sente bem nessa igreja, qualquer situação, seja uma briga, seja uma discussão, seja um desentendimento entre os irmãos, algum problema que houve na igreja, já é motivo para que ela abandone a sua fé. E isso mostra que ela não tem convicção naquilo que crê. Tenha certeza, busque realmente o conhecimento para que a sua fé esteja alicerçada na rocha e não na areia. E assim como Paulo, nós possamos ter esta convicção, estarmos preparados para qualquer situação e pregar em qualquer ocasião em que Deus assim nos pedir. Depois disso, Paulo então viaja para Jerusalém para cumprir ali o seu objetivo.
E estando ali em Jerusalém, ele se reúne com os presbíteros da igreja de Jerusalém e também com Tiago, o irmão de Jesus. Ali Paulo começa a falar dos frutos que o seu ministério havia gerado entre os gentios. E isso trouxe muita alegria ali para esses judeus que eram da igreja de Jerusalém. Porém, eles deram uma advertência muito séria para Paulo. Essa advertência está agora nos versos 20 a 22. Quando ouviram isso, louvaram a Deus e disseram: Você sabe, irmão, quantos milhares de judeus também creram, e todos eles seguem à risca a lei de Moisés. Mas eles foram informados de que você ensina todos os judeus que vivem entre os gentios a abandonarem a lei de Moisés. Ouviram que você os instrui a não circuncidarem os filhos, nem seguir os costumes judaicos. Que faremos? Certamente eles saberão que você chegou. Aqui nós encontramos a resposta para a nossa segunda pergunta. Por que Paulo estava sendo acusado? As acusações eram que Paulo pregava contra a lei de Moisés, era contra a circuncisão e contra os costumes judaicos. Mais à frente, no capítulo 24, nos versos 5 a 7, nós também podemos encontrar outros argumentos que eram utilizados. E esses argumentos são: Paulo provocava tumulto entre os judeus, disseminava heresias acerca da lei de Moisés e praticava sacrilégio, profanando o templo em Jerusalém. Por discordarem da visão bíblica de Paulo, os seus acusadores utilizavam de mentiras, de falácias, para prejudicar Paulo. Dentre os 10 mandamentos, eles estavam transgredindo o 9º mandamento, que diz que nós não devemos dar falso testemunho contra o nosso próximo. E, infelizmente, essa realidade também acontece nos nossos dias. As pessoas que acusam a Igreja Adventista de seita, na maioria das vezes, se não todas, se utilizam de mentiras, se utilizam de falácias para prejudicar, para acusar, para poder afastar as pessoas de se relacionarem com os adventistas. Cada um tem o direito de ter uma visão de determinadas crenças, de determinada doutrina diferente um do outro. Diante dessa situação, Paulo foi aconselhado por Tiago a ir até o templo e se purificar para que ele pudesse amenizar essa situação com os judeus. Infelizmente, esse plano não foi bem sucedido. Enquanto Paulo estava dentro do templo, ele foi pego por alguns judeus e levado para fora. Lá eles começaram a bater em Paulo e quase o mataram. Um comandante romano e seus soldados tiraram Paulo do meio daquela multidão e o prenderam. Antes que Paulo fosse levado para a prisão, ele pediu ao comandante que pudesse falar com aquela gente. Depois que ele fez esse pedido, ele foi autorizado e o discurso de Paulo nós encontramos a partir do capítulo 22 de Atos. Então Paulo disse: Sou judeu, nascido em Tarso, cidade da Cilícia. Fui criado aqui em Jerusalém e educado por Gamaliel. Como aluno dele, fui instruído rigorosamente em nossas leis e nos costumes judaicos. Tornei-me muito zeloso de honrar a Deus em tudo o que fazia, como vocês são hoje. E fui ao encalço dos seguidores do caminho, perseguindo alguns até a morte, prendendo homens e mulheres e lançando-os na prisão. O sumo sacerdote e todo o conselho dos líderes do povo podem confirmar isso. Recebi deles cartas para nossos irmãos judeus em Damasco, que me autorizavam a trazer os seguidores do caminho de lá para Jerusalém, em cadeias, para serem castigados. Quando me aproximava de Damasco, por volta do meio-dia, de repente, uma luz muito intensa brilhou ao meu redor. Caí no chão e ouvi uma voz que me disse: Saulo, Saulo, por que me persegue? Quem és tu, Senhor? Perguntei. E a voz respondeu: Sou Jesus, o Nazareno, a quem você persegue. Finalmente, aqui nós podemos encontrar a resposta para a nossa terceira pergunta. Que caminho era esse e quais eram suas heresias? De acordo com esses versos, o caminho era o nome dado até então
para esse movimento que havia sido fundado pelo próprio Jesus, no qual os perseguidores também chamavam de forma pejorativa de a seita dos nazarenos. Sendo assim, a mensagem, a heresia, que esse movimento, que posteriormente foi chamado de cristianismo, pregavam, nada mais é do que a mensagem do próprio Jesus Cristo. Aqui nós já podemos perceber que este movimento, essa seita dos nazarenos, não pregava nenhum tipo de heresia, porque Jesus, que era o fundador deste movimento, ele mesmo em seu ministério utilizava a lei e os profetas para falar de si mesmo. Paulo não poderia fazer outra coisa a não ser aceitar esta mensagem de salvação, porque Paulo tinha um coração sincero, ele tinha um coração que buscava fazer a vontade de Deus. Porém, antes de ele conhecer esta mensagem, ele achava que era uma heresia. Ao ele ser confrontado pelo próprio Jesus Cristo no caminho de Damasco, ele percebeu que aquela mensagem, que aquele movimento era um movimento que pertencia ao Deus de Israel. Era uma mensagem que Deus estava dando ao seu povo. Era próprio Jesus Cristo, que era Deus encarnado, havia fundado aquele movimento, havia anunciado aquela mensagem de salvação. Ele então aceita e abraça esta fé. Ao fazer isto, Paulo abre mão das suas tradições, das suas crenças, da visão que ele tinha errada daquele movimento, mas o amor que Paulo tinha pela verdade, o desejo que ele tinha de servir a Deus com sinceridade, era muito maior do que as suas crenças e tradições que ele antes professava. Se você descobrisse que de fato o sábado é o dia correto de guarda, o que você faria? Você teria a mesma atitude de Paulo? Você abriria mão das suas crenças, abriria mão da sua opinião, das suas tradições para poder seguir aquilo que a Bíblia diz ser correto? Só existe uma única forma de nós conhecermos a verdade. É estudando a palavra de Deus. Estudando a palavra de Deus com oração, com a atuação do Espírito Santo, com sinceridade no coração, abrindo mão dos nossos pressupostos, abrindo mão dos nossos pensamentos e deixando com que a palavra de Deus revele a si mesmo para nós. A Igreja Adventista do Sétimo Dia, ela incentiva de forma muito abrangente a prática da leitura diária da Bíblia, porque nós sabemos que a única forma de nós conhecermos a vontade de Deus, de nós entendermos o plano de salvação que Deus tem para nós, é se nós diariamente tivermos um contato com Deus através do estudo da palavra e através da oração. Será que essa é uma realidade de todas as igrejas cristãs, de todas as denominações cristãs, tanto protestantes, os católicos, os evangélicos, os pentecostais? Será que realmente todas as denominações têm essa prática dos estudos? Será que os membros reconhecem exatamente através dos textos bíblicos, conseguem defender aquilo que creem? É por isso que nós precisamos ter a sinceridade que Paulo tinha. Sinceridade no coração, um coração aberto, um coração disposto a ouvir a voz de Deus, a reconhecer qual é a boa e agradável vontade de Deus. Somente desta forma é que nós podemos estar blindados contra a mentira, contra o engano, contra as falácias. Então, se você realmente quer entender, será realmente que a Igreja Adventista é uma seita? Será realmente que aquilo que eles pregam é completamente antibíblico? Estude a palavra de Deus, estude com oração e sinceridade, e eu tenho certeza que o Espírito Santo te guiará em toda a verdade. Depois desse discurso, Paulo foi levado para Roma e ficou preso alguns anos. Mas quando ele era acusado de pertencer a uma seita, de fazer parte da seita dos nazarenos, ele utilizava as palavras escritas em Atos capítulo 24, verso 14, que diz o seguinte: reconheço, porém, que sou seguidor do caminho, que eles chamam de seita. Adoro o Deus de nossos antepassados e creio firmemente na lei judaica e em tudo que está escrito nos profetas. Paulo, apesar de ser acusado de pertencer a uma seita, ele diz que ele cria no Deus de nossos pais, ou seja, ele acreditava no Deus de Israel
e também acreditava na palavra de Deus, porque ele diz que cria na lei e nos profetas. Sendo assim, Paulo queria demonstrar que não havia motivo algum de ele ser acusado de maneira pejorativa de fazer parte de uma seita. Da mesma forma, eu gostaria de usar as mesmas palavras de Paulo. Nós, adventistas, cremos que existe um único Deus e nós cremos em Jesus Cristo como o nosso único Salvador. Também cremos que a Bíblia é a palavra inspirada por Deus e é a nossa única regra de fé e prática. O único intuito da Igreja Adventista é conhecer cada dia mais a vontade de Deus apresentada na Bíblia Sagrada. Nós não temos o intuito de pregar heresias, nós não temos o intuito de ir contra os mandamentos de Deus, nós não temos o intuito de ir contra a palavra de Deus, a vontade de Deus, nós não vamos contra a salvação que Jesus Cristo nos oferece. Por isso, da mesma forma que acontecia com Paulo, não há motivos para chamarem a Igreja Adventista do Sétimo Dia de seita, porque nós cremos na palavra de Deus, nós utilizamos da palavra de Deus para defender as nossas crenças e as nossas doutrinas. Nesse vídeo, eu quis deixar bem claro que não há motivos honestos para chamar a Igreja Adventista do Sétimo Dia de seita. Se você não crê no mesmo que nós cremos, se você não professa a mesma fé que nós, isso não tem problema. Agora, se você é um cristão honesto, um cristão sincero, você não vai se utilizar de mentiras, de falácias, para acusar a Igreja Adventista de algo que não é verdade. Por isso, eu gostaria de deixar aqui um convite especial para você que não é adventista, mas é um cristão sincero, é um cristão honesto. E para você também que é adventista, é muito importante que você se inscreva nesse canal. Aqui nós vamos apresentar quais são as crenças e doutrinas da Igreja Adventista. Vamos apresentar a nossa história. Vamos apresentar o que de fato significa ser adventista. Se você quer conhecer um pouco mais sobre a palavra de Deus, estudar, criar este hábito de conhecer o que a palavra nos revela acerca da vontade de Deus, então se inscreva, para que você possa ter uma fé mais viva, para que você possa realmente basear, alicerçar a sua fé sobre a verdade. Espero que você tenha gostado desse vídeo, deste conteúdo, e na próxima semana nós vamos falar sobre quem são os adventistas do sétimo dia. Então eu aguardo você até o nosso próximo vídeo, que Deus te abençoe e até mais.